O tema abordado no seguinte trabalho são as máquinas térmicas, com ênfase em refrigeradores. Máquina é um equipamento que transforma energia de um tipo para o outro. Por exemplo, transforma energia elétrica em energia mecânica. E existem diversos tipos de máquinas, tais como máquina-ferramenta, máquinas elétricas, máquinas de fluidos e as máquinas térmicas. As máquinas térmicas, no caso, geram energia mecânica a partir de duas fontes de calor com temperaturas diferentes. E toda máquina térmica necessita de uma fonte de calor e de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado e, consequentemente, movimentar algum mecanismo, tais como válvulas ou pistões. E na concepção de máquina térmica ideal, essa seria a máquina térmica de Carnot, por estar associada, por assim dizer, a um princípio variacional e que por ser a máquina que maximiza os ganhos, ou seja, o trabalho que pode ser extraído sem alterar a entropia do universo. A máquina de Carnot tem um atributo a mais sobre qualquer outra máquina reversível por fixar um limite à rentabilidade, quer dizer, há um limite máximo por ciclo para a extração de trabalho sem comprometer a reversibilidade do processo, sem degradar a energia útil. A razão pela qual não é possível existir uma máquina assim, uma máquina térmica perfeita, é a segunda lei da termodinâmica, que diz que não é possível que qualquer sistema a certa temperatura absorva calor de uma fonte e transforme-o integralmente em trabalho mecânico, sem que ocorram modificações nesse sistema ou em suas vizinhanças. A importância das máquinas térmicas é incontestável para o nosso modelo de sociedade atual, em que fazemos uso de motores de combustão interna para um grande número de atividades e processos tecnológicos. Chamamos de trabalho a porção de energia que uma máquina térmica foi capaz de converter em energia mecânica. E tal quantidade de energia pode ser calculada diretamente pela diferença entre a quantidade de calor que a máquina absorve de uma fonte quente pela quantidade de calor que a máquina dissipa para o meio externo, que comumente é chamado de fonte fria. Existem diversos tipos de máquinas térmicas, e elas estão presentes em nosso dia a dia e são fundamentais para o funcionamento de diversas tecnologias. Alguns exemplos desse tipo de máquinas são as máquinas a vapor, que são máquinas de tecer ou locomotivas, como mostrado no slide, usinas termoelétricas, refrigeradores e ar-condicionado, que são máquinas térmicas invertidas, chamadas de refrigeradores, ou bomba de calor, e motores de combustão interna, motores movidos a gasolina, álcool, diesel, GLP e querosene, como mostrado no slide também, um motor de combustão interna. Fala aí, eu sou Danilo do Responde Aí. Vamos ter um papo sobre máquinas térmicas. Então, o que é uma máquina térmica? Máquina térmica é tudo aquilo que pega calor e transforma em trabalho. Então, são ciclos termodinâmicos que vão pegar calor, seja da queima do carvão, ou seja da queima do petróleo, alguma coisa do gênero, e vão transformar em um trabalho útil. Então, esse é o esquema de uma máquina. A gente tem uma fonte quente, que vai ser o carvão, o petróleo, que vai gerar um calor, que a gente vai chamar de calor da fonte quente, calor quente, que vai ceder essa energia para a máquina, e essa máquina vai transformar esse calor quente em trabalho, para movimento, para qualquer coisa. Só que nenhuma máquina funciona sem perdas. Então a gente vai ter uma perda, que a gente vai chamar de calor frio, para fontes que estejam mais frias do que a máquina. Então para a atmosfera, para a água. Então se a gente pegar o calor quente, que é gerado pelo combustível na minha máquina, ele vai ser transformado em trabalho e também vamos ter perdas, calor frio. Calor quente é igual ao trabalho mais o calor frio. Mas quão mais eficiente é essa máquina? Ela é mais eficiente quanto mais trabalho a gente produzir em relação ao mesmo calor quente inicial. Então a gente define o rendimento ou eficiência de uma máquina como o trabalho realizado sobre o calor que foi inserido nela inicialmente.
Ou então 1 menos o calor das perdas, o calor frio, sobre o calor quente. Então aqui um exemplo de máquina térmica. Como é que funciona uma máquina térmica? Aqui a gente tem uma fonte de calor, que tem um carvão queimando, ele vai evaporar uma água que está logo acima, e essa evaporação da água vai gerar gás, e esse gás vai fazer força, vai aumentar a pressão aqui e vai empurrar o pistão para lá. Empurra o pistão para lá, a roda gira. Mas tem um pulo do gato aqui, vocês podem reparar que tem um escape para gás. Então toda vez que o pistão está aqui e ele passa para cá, o gás consegue vazar para cá, a pressão diminui e o pistão consegue voltar. No que ele volta, a pressão empurra para lá, o gás vaza, ele volta e ele fica fazendo isso. Claro que quanto mais ele consegue girar essa roda, maior é o trabalho produzido, maior a eficiência. O calor quente é o calor gerado pelo carvão, aqui no caso, e o calor frio vão ser as perdas que ele vai ter, tanto pelas paredes do nosso forno, quanto pelo escape de gás aqui. Mas e se a gente tiver agora um refrigerador térmico? O refrigerador ele vai fazer o trabalho contrário da máquina. Então ele vai receber trabalho, seja da forma elétrica, seja um trabalho mecânico, e através desse trabalho ele vai fazer com que a fonte fria perca calor. Ele vai tirar calor da fonte fria, ou seja, vai deixar um lugar que já esteja frio mais frio. E por compensação de energia, por conservação de energia, esse trabalho mais esse calor frio tem que ser liberado em algum lugar, esse calor quente. Então na geladeira, é aquela parte metálica de trás da geladeira, vai liberar todo esse calor quente, que entra trabalho na forma elétrica e calor frio é tirado de dentro da nossa geladeira. Então, da mesma forma, o trabalho que a gente vai inserir no refrigerador térmico é igual ao calor quente que vai ser liberado lá na parte de trás da geladeira, menos o calor frio que está sendo tirado de dentro da geladeira para resfriá-la. Só que no refrigerador térmico a gente não usa a eficiência daquela forma como a gente tinha definido antes. A gente usa o coeficiente de desempenho. Um refrigerador é tão eficiente quanto mais calor ele tirar da fonte fria em relação ao trabalho inicial que você colocou. Então aqui um exemplo de um refrigerador térmico, que pode ser tanto a sua geladeira quanto o seu ar-condicionado. A gente vai ter um gás aqui dentro dessa tubulação, e aqui a gente tem um compressor. Esse compressor ele vai receber trabalho elétrico da tomada. Esse compressor ele vai começar a aumentar a pressão aqui, e essa válvula vai fechar o gás nessa região externa. A pressão aqui vai ficar tão alta, que aquele gás vai se liquefazer. Quando um gás vira líquido, ele libera calor. Então a gente vai ter o nosso calor quente sendo liberado. A parte de trás da geladeira ficando quente, a parte de trás do ar-condicionado ficando quente. Só que quando a gente abre a válvula, esse líquido que está com uma alta pressão, ele diminui a pressão, ele começa a se espalhar por aqui, ele aumenta o volume, a pressão vai diminuir. No que a pressão diminui, aquele líquido volta a ser gás. No que ele volta a ser gás, ele absorve calor do ambiente. Então o calor vai ser absorvido pelo líquido e a gente tem o calor frio sendo absorvido pelo líquido. A gente forma gás e vai repetindo esse ciclo. O gás virando líquido, líquido virando gás. Aqui liberando calor, aqui absorvendo calor e sempre absorvendo calor, absorvendo trabalho pela energia elétrica do compressor. Esse refrigerador é mais eficiente quanto mais calor ele retirar da parte de dentro em relação ao trabalho inicial colocado lá dentro. Certo? Então agora, para fechar, lembrando, a gente tem uma máquina térmica quando a gente insere calor de um carvão ou de petróleo e sai trabalho. Só que a gente sempre tem perdas, então sempre vai ter um calor frio sendo liberado. Então calor quente vai ser o trabalho mais o calor frio. E a eficiência dessa máquina é o trabalho gerado sobre o calor inicial que a gente bota lá dentro, o calor quente. Ou então 1 menos o calor frio sobre o calor quente. Sempre o módulo, porque o calor frio vai ser negativo. E a gente tem um refrigerador térmico que vai ser o contrário. A gente insere calor de modo que o calor frio, em vez de sair, ele entre. Então a gente tira de uma região fria, a gente tira mais calor, para ela ficar mais fria ainda. E claro que a gente tem que liberar esse calor quente em algum lugar. Então o trabalho vai ser o calor quente menos o calor frio.
E um refrigerador é mais eficiente quanto mais calor ele tira da região fria em relação ao trabalho inicial colocado. Esse vídeo te ajudou? Então responde aí. Um abraço e até a próxima. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os refrigeradores. Refrigeração é todo o processo em que há a remoção do calor, de modo que a temperatura fique menor do que a do ambiente. Quando se remove calor até que a temperatura se iguale à do ambiente, o processo chama-se resfriamento. Refrigerador é qualquer dispositivo que permite a um dado sistema realizar um processo cíclico, através do qual retira certa quantidade de energia, por calor, de um reservatório térmico, de uma temperatura baixa, e cede outra quantidade de energia, também por calor, para um reservatório térmico de alta temperatura. No processo cíclico, é indispensável que o sistema receba certa quantidade de energia como trabalho. Sabemos pela segunda lei da termodinâmica que o fluxo natural da energia térmica é da fonte quente para a fonte fria. Um processo inverso ao do fluxo natural é um processo forçado, exigindo o fornecimento de energia ao sistema para que ele funcione. A ideia de refrigeração é baseada nesse processo forçado. O esquema é semelhante à máquina térmica de Carnot, mas operando inversamente. Os primeiros refrigeradores, semelhantes aos que temos hoje, surgiram na década de 1850, mas foi só no início do século XX que eles começaram a ser adquiridos pelas famílias, para uso doméstico. O refrigerador foi uma invenção muito importante porque antigamente o armazenamento e o transporte de alimentos perecíveis eram muito difíceis, exatamente pelo fato de não existir uma máquina que provocasse o resfriamento das substâncias e também mantivesse as em temperaturas baixas. Nos dias atuais, por exemplo, como podemos conservar leite, peixe, iogurte, frutas e outros alimentos sem nenhum problema, obtendo uma maior durabilidade dos produtos. Um exemplo de refrigerador seria a geladeira que usamos em casa. A geladeira ela funciona em ciclos, usando um gás refrigerante num circuito fechado. Assim, o gás circula permanentemente, sem perdas, a não ser que haja um vazamento no aparelho. Antigamente, as geladeiras usavam um gás Freon 12, que seria o clorofluorcarbono, que é um gás apropriado para essa tarefa. Tem elevado valor de calor latente, de condensação e baixa temperatura de ebulição, além de não ser inflamável. Mas esse gás foi identificado como um dos que agridem a camada de ozônio. Então ele vem sido gradativamente substituído por outros gases que têm propriedades semelhantes e são inofensivos para a camada de ozônio, tal como o HFC 134A. As partes principais de uma geladeira são compressor, condensador, válvula descompressora e evaporador. O compressor é movido por um motor elétrico e ele tem a função de aumentar a pressão e a temperatura do gás refrigerante, fazendo-o circular pela tubulação interna do aparelho. Quando o gás passa pelo condensador, ele perde calor para o meio externo, liquefazendo-se, ou seja, tornando-se líquido. E ao sair do condensador, um estreitamento da tubulação provoca uma diminuição da pressão. Assim, o elemento refrigerante, agora líquido e sob baixa pressão, chega à serpentina do evaporador. Se evaporiza e assim retira calor da região interna da geladeira. É importante notar que o evaporador está instalado na parte superior da geladeira. E a partir desse ponto, o ciclo se reinicia e o gás refrigerante é puxado outra vez para o compressor. E assim é o processo de refrigeração, como mostrado na figura. Essas são as referências bibliográficas retiradas para fazer o trabalho.